Olá pessoal, Diários de uma Guerreira hoje, num programa especial em que eu estou falando de livros, indicando livros legais de Aikido, livros que eu li, livros especiais. E eu estou falando de vários livros, né, nessa série que eu criei para o canal. Hoje eu vou falar de um livro muito especial de Aikido, um livro profundo de Aikido, um livro complexo. Eu acho que foi um dos livros mais complexos que eu li de Aikido. Eu já li várias vezes esse livro, né? É um livro que eu gosto muito, muito. E é um livro que você tem que ter, na minha opinião, você tem que ter um avanço técnico para entender esse livro, né? Você tem que ter um tempo de Aikido para entender esse livro. E assim, ter um conhecimento, inclusive ter uma noção, um conhecimento das mitologias e das filosofias e das religiões orientais, né? Do budismo, do shintoísmo, porque esse autor ele vai fazer alguns links, ele faz vários links, né? Dos símbolos e do Aikido com as religiões, né? Com as religiões shintoístas, budistas, e também com as mitologias, né? Então é um livro muito interessante. O nome desse livro é Os Segredos do Aikido. É do John Stevens, que é um autor que escreve muitas coisas sobre o Aikido. Ele é muito bom, é um jornalista, ele é muito bom. E eu já li vários textos dele, do John Stevens, né? É da editora Pensamento esse livro, e é um livro assim muito denso, mas é um livro interessantíssimo sobre o Aikido, muito interessante. É um livro fundamental se você quer entender a essência dessa arte marcial, os fundamentos, né, os conceitos, e realmente entender o Aikido. É importante ler esse livro. Só que é um livro que você tem que ler, reler, ler, reler, ler, reler. É um livro muito complexo. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei muito feliz porque foi um amigo meu, né, do Aikido, um colega que treina comigo, que me deu esse livro, né? Eu queria esse livro já estava paquerando esse livro há um tempo, e ele me deu o livro, né? Então, vou mostrar para vocês o livro. É esse livro aqui, ó. Tá? É um livro de capa laranja, né? Então, é Os Segredos do Aikido, os ensinamentos secretos do Aikido, segundo seu fundador, Morihei Ueshiba. Eu acho interessante esse livro porque, assim, ele é um dos poucos livros que é escrito por outros autores que não sejam os filhos de O-sensei, porque a maioria dos livros de Aikido foram escritos pelos filhos de O-sensei, né? E também muitos livros foram escritos pelo Wagner Bo, tá? Então, quando eu encontro livros de Aikido que são escritos por outros autores, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante porque você sai um pouquinho desse monopólio, né? Dessa visão meio monopolizada, entende? Do Aikido. Porque assim, os filhos do Dio Sensei vão dar uma visão do Aikido, né? Que é a visão que interessa para eles, né? Venderem e passarem sobre o Aikido. E assim, eu acho complicado, entendeu? Porque você tem que ter várias visões sobre o Aikido para você formar a sua visão, né? Para você ter um olhar crítico. Se você lê vários livros, sempre dos mesmos autores, você não vai ter uma visão diferenciada e não vai poder formar a sua leitura, né? Então, quando você for ler, for escolher livros de Aikido, tome cuidado com isso, né? Observe quem está escrevendo, né? O que tem por trás, porque a maioria dos livros de Aikido foram escritos pelos filhos de O-sensei, né? Filho, neto, e também pelo Wagner Bo. Então, tudo bem, são livros bons, entendeu? Mas tem uma visão deles, né? Tem uma visão, tem uma intenção, né, por trás do livro. E eu acho isso complicado, tá? É complicado. É interessante, mas é complicado. Então você tem que ler com um olhar mais crítico. Então eu achei legal esse livro porque é o John Stevens. John Stevens é um jornalista e é estudioso, né, de
histórias das religiões orientais, né? Ele é um estudioso de religiões indianas, orientais, né? Ele é um intelectual, né? Então ele é uma pessoa que se aprofundou, né? Ele já tem um conhecimento de outras áreas e ele fez um link desses conhecimentos que ele traz com o Aikido, que tem tudo a ver, porque o sensei, ele tinha uma ligação muito íntima, né, com as religiões. Ele era muito ligado. Então, é natural que ele tenha trazido para o Aikido essas influências, né? Ele era muito ligado ao budismo, ao shintoísmo, né? Então, ele é natural que isso esteja dentro do Aikido, né? Isso está dentro do Aikido. E esse autor, ele vai fazendo essas ele vai dissecando, tá? Ele vai pegando vários temas. Olha, é muito interessante o sumário, tá? Eu vou mostrar o sumário para você. Olha, gente, o sumário do livro, tá? Então, olha o sumário. A primeira parte é o estudo do caminho, os mistérios do Aikido, né? Aikido, o caminho da harmonia, né? Kototama, a linguagem dos deuses, Kami, a alquimia divina do fogo e da água. Então ele vai falar o Ki, ele vai falar do Ki, né? Olha, ele vai falar do Ki, o Kyu, né? Respiração da vida, Misoji, o rei. Então ele vai ficar o Maai, né? Lugar certo, que é a distância que a gente trabalha no Aikido. Então ele vai falando, olha, a caminhada, depois na segunda parte ele fala de outra, ele fala da caminhada, prática do Aikido, os seis pilares que são Shihonage, Rini, e aí ele vai falando, entendeu? De vários aspectos no Aikido, e ele faz uma relação profunda, ele faz uma análise, né, desses pontos, e ele vai fazendo uma análise profunda. Esse livro, ele tem 192 páginas, tá? E ele é um livro com fotos, tá? Com fotos. Olha as fotos, que legais. Tem fotos de o sensei, né? Praticando o Aikido. E tem frases, né? Aqui explicando, né? O que o sensei falava, né? Nas aulas. Então, é muito interessante. Olha, vocês veem? O Sangen, que ele fala, né, que o Aikido, ele se resume entre o triângulo, o círculo e o quadrado, né? Então, ele explicava o Aikido dessa maneira, e aí ele vai explicando nesse capítulo por quê, né, o que significa o triângulo, e a gente faz mesmo, né, as técnicas, elas têm sempre um formato de triângulo, né, o círculo e o quadrado. Olha aqui ele está numa foto, né, ele está fazendo a oração, porque ele era muito religioso, ele fazia orações, que é o rei, olha o rei, que é gratidão e respeito, né? Então ele vai falando, né, da importância do rei. É muito interessante esse capítulo do rei, gente, muito interessante o que ele fala, né? Do respeito que você tem que ter com os colegas, inclusive, né? Então eu separei umas partes. O Misoji é um capítulo que tem aqui importante, olha as fotos que são bonitas, né? Olha o Misoji. O Misoji ele fazia com o fogo, queimando, né? Era um simbolismo dele queimar pensamentos ruins, né? O Misoji, olha, a purificação do corpo e da mente, né? Misoji é muito interessante, olha aqui. Hoje, gente, é um dos capítulos desse livro. Eu considero um capítulo importante e interessante. As pessoas, a maioria dos aikidokas acham que o Misoji é só no treino, né? Você treina e você faz o Misoji. Não é verdade, tá? O Misoji, ele vai além disso. E ele fala disso nesse livro. Ele fala do Misoji do corpo e da mente, né? Então, ele fala aqui que o Misoji, ele é também uma forma de limpar o corpo das toxinas. Então ele fala da alimentação, tá? Né? Ele fala de não comer carne, ele fala de você se alimentar de alimentos
puros, bons, né? Que não tenham agrotóxicos e essas coisas ruins, né? Beber bebida alcoólica, essas coisas, entendeu? Evitar isso, não fumar, né? Então, o Misogi, ele vai além do treino, tá? Ele também fala de pensamentos negativos, né? Misogi é você limpar, não pensar coisas negativas, não falar coisas negativas, né? Então, o Misogi no Aikido, ele vai muito além do treino. Não é só o treino, né? O treino é uma das formas de Misogi, né? O Misogi e outra, não é só no tatame, é fora do tatame, né? Você tem que fazer o Misogi na sua vida, senão não funciona, né? Então ele vai falando, olha, é muito interessante, gente. Olha, é muito interessante, gente. Então ele vai falando, né? Ele vai explicando. Tem uma parte aqui que eu separei, agora eu não estou encontrando, mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, que a gente tem que respeitar o colega de treino, né? A gente tem que zelar pelo colega de treino, isso faz parte do treino, tá? Às vezes a gente não vê isso, né? A gente vê o colega machucando o outro, né? Não respeitando o outro. Eu já vi isso, inclusive, quando eu treinei lá naquele primeiro dojo, né? Aquele que as pessoas eram bem agressivas, né? Que inclusive eu torci meu pulso, né? Porque eles eram bem agressivos. Eles não tomavam cuidado com o colega, né? Eles não tentavam, né, a energia entrar em harmonia com o colega, né? Não havia um cuidado com o colega. Eu percebia isso. Hoje não. Hoje, onde eu treino, eu percebo que existe um cuidado, uma preocupação com o colega, né? Mas eu já treinei, naquele primeiro dojo que eu treinei, não existia um respeito com o colega, tá? E eu via isso em todos os sentidos, tanto que eu tive problema lá por falta de respeito. Então, era uma filosofia deles, não faltava respeito, né? Ele fala disso aqui, ele fala disso, isso faz parte do rei, né? Isso faz parte do Aikido, respeitar, né? Respeitar o colega, né? Respeitar o próximo, né? Respeitar os animais, né? Ó, ele fala isso. Ó, ele fala, segurem o seu parceiro como embalariam um bebê, né? Ele fala isso. Você tem que confiar, porque você está confiando sua vida no seu colega. Então, ele vai além, né? Você pega essa parte, mas você vai além, né? É uma forma de tratar, né? Você tratar mal uma pessoa, mandar uma pessoa embora, né? Ofender uma pessoa, entendeu? Isso não é Aikido, entendeu? Isso não é Aikido. Isso não é Aikido, entendeu? Não é o rei. O rei, ele tem que estar presente em tudo, né? Então, às vezes, infelizmente, a gente vê que pessoas levam o nome do Aikido, mas não praticam o Aikido de fato, né? Aqui ele fala dos 6 pilares, né? Os 6 pilares que são, né? O Irimi, o Shihonage, o Irimi, o Kaiten, Kokyu e o Shiruasa e o Saiwasa, né? E ele vai explicando também o que significam cada um desses movimentos. Ele vai explicando de uma forma filosófica, tá? De uma maneira filosófica. Eu vou mostrar umas fotos para vocês verem como é interessante esse livro. Tem umas pinturas de O-sensei nesse livro, tá? É muito interessante, né? Tem umas pinturas dele. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, assim, tudo bem, as pessoas dizem que o Aikido do Sensei era agressivo, violento, mas veja bem, na época, talvez para a época não fosse agressivo, né? A gente não pode avaliar, a gente não pode olhar o Aikido do Sensei com os nossos olhos. A gente está olhando o Aikido dele com os olhos de hoje. Então, para a gente hoje é talvez um pouco agressivo, né? Se bem que eu vejo
o Aikido dele nos vídeos, eu não acho que é agressivo, né? Eu acho que ele tem leveza. Ele tem firmeza e ele tem leveza nas técnicas, né? As pessoas falam, né? Eu não acho isso. Mas na época, né? Na época não era agressivo, né? Talvez a gente tenha essa leitura hoje porque a gente tem um olhar do Aikido que a gente pratica hoje, que é um Aikido mais suave, né? Ele ganhou uma interpretação diferente, né? Ele ganhou uma interpretação diferente. Estou falando do Aikido clássico, tá? Não desses outros aí que eu não sei, tá? Então é isso, gente. Eu vou mostrar as fotos, tá, desse livro, mas é um livro precioso esse livro. Ah, uma coisa importante, importantíssimo, tá? Importantíssimo, eu vou ler para vocês. Olha aqui. Então, no começo desse livro, conta uma história o seguinte. Teve um dia que o sensei espalhou, né, para os alunos dele, convocou os alunos dele dizendo que ele contaria os segredos do Aikido, né, para os alunos. Então ele marcou um horário de manhã e aí apareceram todos os alunos. 5 horas da manhã ele marcou, prometendo que ele contaria os segredos do Aikido, né? Ele revelaria quais eram os segredos do Aikido. Todo mundo, né? Era no auge, ele estava no auge do Aikido, o Aikido era uma novidade, tudo, e todo mundo se impressionava muito com o sensei, com o Aikido do sensei. Todo mundo queria saber, né? Como é que ele conseguia fazer um Aikido daquele jeito, né? Porque parecia mágica, né? O jeito que ele fazia o Aikido, as técnicas, né? Então apareceram vários alunos, vieram de várias partes, né? Do Japão, até de outros lugares, né? Para ouvir os segredos que o sensei tinha para contar. Aí disse que ele chegou, aí ele começou a falar, falou horas, horas, horas. Ele não executou uma técnica de Aikido, absolutamente nenhuma técnica, tá? Ele só falou da natureza, né? Dos segredos da vida, dos simbolismos, né? Do fogo, da água, das energias, né? Do mundo, da terra. Falou, porque ele era um homem que tinha muita cultura, né? Ele tinha muita cultura, ele tinha muita intuição e muita sensibilidade. Ele era muito espiritualizado, né? Então, ele tinha uma linguagem muito evoluída para a época, entendeu? E para as pessoas muitas vezes não entendiam o que ele falava, porque ele tinha um conhecimento grande. Ele lia muito, ele estudava muito, né? Então ele falou e todo mundo saiu sem entender, porque as pessoas esperavam, os alunos esperavam que ele fosse fazer demonstrações técnicas, entendeu? Né? Que ele fosse mostrar algumas técnicas e ali mostrar os segredos. E não foi isso que ele fez, né? E aí, quando ele terminou de falar tudo aquilo, toda aquela parte filosófica da essência, ele estava falando dos segredos do Aikido, né? Ele terminou a fala e ele falou: esses são os segredos do Aikido, né? Como as pessoas não leem, não estudam, e claro, ele tem um conhecimento muito evoluído, elas não entenderam. Como não entendem hoje, né? Como não entendem hoje, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o que eu venho falando aqui já, né? O autor fala assim isso. Então, ele fala isso, que a intenção de O Sensei era revelar o seguinte, que para você entender o Aikido, você tem que se aprofundar no Aikido. Você tem que se aprofundar na essência do Aikido, nos conceitos do Aikido. Senão você não consegue captar o Aikido. Entende? Só técnica de Aikido não faz você entender o Aikido e não faz você descobrir os segredos do Aikido, né? E aqui ele fala isso, o autor fala brilhantemente isso, que é o que eu já venho falando aqui. O sensei quis dizer que um praticante
Se um praticante não aprender a essência do Aikido, as técnicas jamais ganharão vida. É isso, gente. Tá? É isso. É exatamente isso que eu venho falando para vocês, né? É isso, tá? A gente vê hoje em dia técnicos em Aikido. A maioria das pessoas são técnicos em Aikido, né? Aikidokas plenos são raros, muito raros, né? Para você chegar ao Aikido, você tem que ir além da técnica, que é o que eu falo para vocês, né? Estudar, se aprofundar, né? Refletir. Você tem que ir além. Senão você vai ficar na superfície, você jamais vai entender o que é Aikido. Você jamais terá um Aikido vivo. Que é isso que o sensei quis dizer para todos aqueles alunos que não captaram. E que ainda hoje não captaram também, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa ideia, né? Desse livro. Esse livro é muito bom, né? Eu indico, né? Leiam. É um livro profundo, mas vale a pena ler. E assim, esse começo é tudo, gente. É tudo. É tudo que eu já venho falando para vocês. Você escolhe o Aikidoka que você quer ser, né? Se você quer ser um técnico, se você quer ser... O que a gente vê na maioria das vezes são técnicos, né? Mas é uma escolha, né, gente? É uma escolha. Então é isso, gente. Até e boa leitura para vocês.